Graça e paz, meus queridos. Nós estamos continuando a nossa campanha de oração e jejum durante 21 dias. E o nosso tema, nós estamos falando sobre fé. E hoje eu vou falar, um texto muito conhecido, que é Hebreus 11:1. A fé que agrada a Deus. E está escrito assim, 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Nos últimos tempos, a fé vem sendo anunciada como um tipo de resposta infalível para uma série de conquistas e realizações pessoais. Alguns pastores e líderes dizem que a sua igreja realmente sabe como usar a fé em busca de uma vida próspera. Alguns até alegam que, na sua igreja, o resultado de fé é garantido. Mas será que é isso mesmo que a Bíblia nos ensina? Que a fé é o segredo para sermos poupados do sofrimento dessa vida? Que a fé é a garantia de portas abertas e grandes realizações e prosperidade? Será que ter fé significa ausência de lutas? Na Bíblia, nós encontramos vários exemplos de fé. E nesse capítulo mesmo de Hebreus 11, que a tão conhecida, chamada a Galeria da Fé, onde nós encontramos ali várias pessoas e exemplos e testemunhos de fé, da verdadeira fé bíblica, que é só em Deus. Então, olha só, se você acompanhar aí no texto de Hebreus 11, nós vamos ver que Abel, pela fé, ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim, que pela fé Enoque, ele se agradou tanto de Deus, porque ele obedeceu a Deus, ele andava com Deus e ele foi arrebatado. Nós vamos ver que pela fé Noé construiu uma arca. Nós vamos ver que pela fé Abraão obedeceu a Deus e saiu da sua terra sem saber para onde ia. Nós vamos ver também que ele, Isaque e Jacó, habitou na terra da promessa, morando em tendas, em cabanas. Nós vamos ver que Moisés, quando já adulto, ele recusou a ser chamado de filho da filha de Faraó e largou tudo para trás. Moisés ali tinha tudo, bens financeiros e título, mas ele largou tudo pela fé. Pela fé também o povo hebreu, ele atravessou o mar como em terra seca. E vários outros exemplos que não dá tempo de nós citarmos aqui. Mas nós podemos tirar aqui pelo menos 4 lições sobre fé presente nesse texto de Hebreus 11. A primeira lição é: a fé nos dá a certeza das promessas de Deus. No verso 1, que eu já li, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Vemos que a fé nos permite enxergar o futuro, os planos de Deus para nós. É a certeza de que irá se realizar, mesmo que nós não vemos, mas apenas confiamos. O Márcio, ano passado, ele quebrou o punho, E ele caiu, ele estava numa escada no formato de andaime, e se ele caísse para trás, ele caía do segundo andar. Para frente, ele caía na nossa porta de vidro. Então, ele desequilibrou e ele pé para baixo, E aí nós fomos mais tarde no médico e quando chegou lá, ele fez exames e aí o médico foi e falou, e uma Graciane, eu vou ter que ficar, eu vou ter que ficar para internar.
que eu vou precisar colocar um parafuso no punho. E eu quase morri, né? De novo, internação. E aí eu desliguei o celular e eu chorei e eu clamei ao Senhor, as promessas do Senhor. Eu clamei ao Senhor e falei: Senhor, eu tenho te buscado, eu tenho sido fiel ao Senhor, eu tenho obedecido os teus mandamentos, a tua palavra, né? Porque em Êxodo 23 vai dizer as promessas do Senhor. Se o povo hebreu fosse fiel a ele, buscasse a ele, obedecesse os seus mandamentos, que ele livraria o povo de enfermidades e jamais deixaria faltar o pão e a água na casa deles. E aí eu roguei ao Senhor por essa promessa na minha vida. E eu chorei ali e orei. E não deu 10 minutos e o Márcio liga e fala assim: Graciane, não tem vaga. Nós vamos ser, vai ter que ficar para segunda-feira, isso era uma sexta. E aí eu dei glórias ao Senhor, né? E quando ele saiu dentro do carro, eu virei para ele e falei assim: Márcio, nós nunca mais nós vamos voltar nesse hospital. Porque eu cria que o Senhor ia operar. Eu cria no Senhor, eu confiava no Senhor. E aí eu falei assim com ele: nunca mais você vai pôr os pés aqui. E ele disse assim para mim: que isso, Graciane? Eu vou ter que fazer a cirurgia. Márcio, você não vai voltar aqui mais. Aí ele disse assim para mim: tá bom, Graciane, eu vou ter fé na sua fé. E depois ele mesmo começou a confiar no Senhor. E o Márcio está aí, né? Ficou 40 dias com o gesso, né? O médico, um outro médico praticamente quebrou o braço dele de novo. Eu falo quebrar, mas tem um nome, né? Torceu o braço dele. E aí ele ficou engessado e aí nós tivemos muitas lutas, muitas provações, claro, depois disso, para fazer a nossa fé vacilar. Mas o fato é que não precisou de cirurgia, mesmo tendo o raio-x e a ressonância que precisava, porque o ossinho dele foi todo esmagado. E o Senhor estava ali conosco, porque nós cremos, nós confiamos nele, né? Então aí nós podemos ver o que com isso? Que Deus, ele promete e cumpre, né? E aí eu vi o Senhor ali, nós confiamos no Senhor, na força do seu poder, e ele foi fiel para conosco. A segunda lição é que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A fé, ela é obrigatória e indispensável para nos aproximarmos de Deus. Não importa se nós somos inteligentes, se somos capazes ou não, se fazemos obras, grandes obras ou não. Se não tivermos fé, nada disso vai agradar ao Senhor. A terceira lição é que a fé nos leva a agir segundo a vontade de Deus em obediência. Profetas, sacerdotes, reis, os discípulos de Jesus, todos eles, homens e mulheres como nós, como eu e você, eles foram fiéis ao Senhor, eles foram impulsionados por uma fé inexplicável, que os levaram a desafiar qualquer raciocínio lógico, a fazerem a vontade de Deus pela fé em obediência. A quarta lição é que a fé pode nos levar também ao sofrimento. Se, por um lado, ela nos faz vencer grandes batalhas e alcançar milagres da parte de Deus, a fé também pode nos levar a um sofrimento intenso. Paulo, ele sofria. Paulo, ele tinha um espinho na carne e ele rogou ao Senhor e, com certeza, ele orou, ele clamou, mas o Senhor disse: Paulo, a minha graça te basta. Né? Nós vimos aqui mais cedo, a irmã citou o rei Ezequias. O rei Ezequias estava com uma doença e ele ia morrer. Deus mandou o profeta Isaías avisá-lo.
diz ao meu servo Ezequias que hoje ele vai morrer, para ele pôr a casa dele em ordem. E Ezequias virou o seu rosto para lá, na cama, deitado, para a parede, e começou a clamar ao Senhor, a chorar intensamente, copiosamente. E aí o que aconteceu? O profeta Isaías, ainda no pátio ainda do palácio, Deus falou: volta lá e avisa meu servo Ezequias, que eu ouvi a sua oração. Eu vou lhe dar mais 15 anos de vida. Então, por um lado, Deus falou assim: a minha graça te basta, eu não vou te curar. Ou, né, o espinho da carne de Paulo poderia ser uma cura, ou algo, né? Isso aí a gente não sabe. Mas, por outro lado, o rei Ezequias, Deus disse para ele: eu te darei mais 15 anos. Então, meus queridos, a fé que agrada ao Senhor é aquela que nos leva a esperar no Senhor, a crer que Ele existe, a obedecer à sua vontade, independente se a resposta do Senhor para mim for boa, favorável àquilo que é o meu desejo ou não. Então, a fé que agrada ao nosso Deus é essa fé que nós devemos obedecer à sua vontade, independente da circunstância. Perseverarmos até o fim, mesmo nas maiores aflições, nas maiores angústias, nas maiores dores. E eu gostaria de deixar para você esse versículo, né? Colhe ele em algum lugar da sua casa ou deixa dentro da Bíblia, em algum lugar que você vai ver todos os dias, que está baseado em Romanos, né? Está baseado não, né? É o texto de Romanos 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Alegrai-vos na esperança. Em Jesus temos esperança. Apesar das circunstâncias, Ele nos prometeu a vitória, seja aqui ou seja no porvir. Ser pacientes na tribulação. Devemos ser pacientes em nossas aflições, porque elas não vão durar para sempre. O choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. E perseverar na oração é uma pessoa que acredita que vencerá pelo que está orando. Provavelmente, essa pessoa irá orar sempre, até o final. Amém? Então, que nós possamos continuar nessa campanha de 21 dias de oração e jejum e lembrar, né, dos nossos alvos, que é, primeiramente, a nossa vida com Deus, para que nós possamos ter essa fé inabalável, essa fé firme, fiel e confiante no Senhor. Então, nós devemos estar orando também pelas nossas famílias, pela nossa vida financeira, com a qual eu me incluo aí também, né? Quantos de nós não estão passando por vários momentos de dificuldade financeira, pela nossa vida também, na nossa célula, como igreja, os nossos pequenos grupos, né? Nós devemos estar orando para que as nossas células possam crescer, alcançar pessoas para o reino do Senhor, né? Não digo aqui em número, mas crescer em discipulado, que possamos discipular pessoas e pelos nossos oikós, por aqueles que ainda não creem em Jesus e nós estamos orando por essas pessoas. Que Deus abençoe vocês, a todos nós, meu muito obrigada. Amém.